gente está vivendo o momento das fake news, né? Todo mundo Totalmente. fala de fake news. Totalmente. E a gente precisa fazer um profundo estudo sobre isso, Sim. porque como a informação pode organizar as pessoas para que elas melhorem de vida, ou como a informação pode organizar as pessoas para que elas piorem de vida. Então Sim. nós temos esse grande debate hoje, que é um debate bem complexo. Ainda mais com a rede social, né? Você tem um excesso de quantidade de conteúdos, a pessoa fica até meio perdida ali, né? Você quer certo, não é certo. Muitas vezes tem preguiça de dar um Google, de pesquisar. Aí tem aquela famosa tia do Zap que recebe a informação, nem pesquisa, já replica a informação. Então é exatamente isso que você está falando, né? É a preguiça decorrente, porque assim, as redes sociais sequestraram a nossa atenção na última década, vamos Sim. dizer assim. Mas sequestrou mesmo. Sim. Os jovens não conseguem trabalhar. E adultos também, tá? Sim, todo mundo. Os casais não conseguem conversar mais. Sim. Então, sequestrou a atenção. Sim. De modo que as pessoas imaginam, porque tem tudo na mão no celular, eu não preciso ter nada na cabeça. O que eu precisar está aqui, na minha mão. Verdade. Então eu não preciso ter nada na cabeça. É. Se eu não tenho nada na cabeça, como é que eu imagino situações e como é que eu busco essas situações que eu imaginei? As pessoas não estão conseguindo fazer isso. Então, eu acabei de publicar um livro na semana passada, ou retrasada, que eu chamei de As Castas do Século XXI. Uhum. E eu explico essas novas castas apoiado no vocabulário e na imaginação. Se você não tem um vocabulário que você consiga expressar o que você está sentindo, o que você está sonhando, o que você deseja, você não consegue elaborar um plano para ir atrás do teu sonho. Não adianta imaginar e não conseguir colocar em palavras o que você imaginou. E esse é um problema muito sério hoje, muito sério. Eu tenho feito algumas palestras para jovens, por exemplo, às vezes tem 100 jovens, quando você abre para pergunta, não tem pergunta. Mas não é que ele não queira perguntar, ele não sabe o que perguntar. Exatamente. Então nós estamos vivendo um momento muito sério de perder vocabulário. Tem pesquisa sobre isso, tá? Que nos últimos 40 anos ou 30 anos, o jovem americano perdeu quase 40% do vocabulário. 40%? É Nossa, muito. É muita coisa. Só para ter uma ordem de grandeza, Shakespeare tinha 70 mil palavras no vocabulário dele. Uhum. Dizem que dessas 70 mil ele inventou, ele criou a palavra. Uhum. Tá? Então esse seria o benchmark, tá? Uhum. O top. Tá? Se você tem 30 mil palavras, você sabe expressar o que você está pensando. Sim. Se você tiver 3 mil palavras, você não consegue expressar o que você está pensando. Aí você cai no nós vai, nós quer, nós não quer e nós não vai. Aí cai no meme. Aí dançou. Né? Aí você mergulha na comunicação pontual. Exatamente. Tá certo? E daqui a pouco a gente vai estar com imagem. Então, nós voltamos ao Egito Antigo. Daqui a pouco nós estamos fazendo hieroglifo na parede. Nós voltamos à imagem. Então, o emoji é maravilhoso. Outro dia eu fiz uma apresentação num país da Europa, e eu comecei com o coraçãozinho. Uhum. Né? Eu perguntei, quem tem namorada? Alguns levantaram, eu tenho. Você faz coração, você manda coraçãozinho para tua namorada pelo celular? Mando. O que você quer dizer com esse coração? Uhum. Quando você manda o coraçãozinho, o que você quis dizer para ela? Aí a pessoa, eu te amo. Eu te amo, então vem aqui na frente, vamos lá. Por que você ama ela? O que ela representa para você? O que você sente quando você está perto dela? E comecei a fazer pergunta. Uhum. Cara, foi uma dificuldade para a pessoa responder. Ela não conseguia colocar em palavras o sentimento dela. O que ela imaginava que ela sentia. Porque é o seguinte, Pedro, se eu sou teu amigo e eu não consigo falar para você que eu sou teu amigo, o que adianta eu ser teu amigo? É uma ilusão. Eu não consigo expressar para você o que eu sinto, então o que adianta?
O que nós vamos construir juntos? É o que virou hoje a rede social. Então você tem um amigo lá dentro. Ah, é meu amigo. Mas esse amigo não sabe onde você mora. Like não é amizade. Like não é amizade. Like é business. Né? Então é engraçado isso. Eu já vi escolas, por exemplo, no Japão. Eles colocam computadores, por exemplo, você tá desse lado, eu tô aqui, computador desse lado, e eles têm como se fosse um MSN, você não vai nem entender MSN, né? Um WhatsApp deles mesmos, e ele conversa aqui um com o outro por esse sistema. Ele não conversa abertamente. Então esse jovem começa a ter dificuldade em soft skills, por exemplo. E aí você que escreveu esse livro, pra onde você tá vendo que isso vai dar? O que você acha que vai acontecer com essa nova geração que tá chegando? Vai sofrer. Eu digo no trabalho, assim. Já está sofrendo. Sim. Já está sofrendo. Por quê? A roda da história, ela não vai parar porque você não se preparou. A roda da história vai continuar girando e se você não se preparou, você vai ser atropelado. Uhum. É só isso, né? Então, esses 10 anos de redes sociais sem regulamentação, aliás, Pedro, isso aqui é muito delicado falar sobre isso, Muito, porque muito. Se você quiser falar, você fica à vontade. Isso é business. Eu acho que é um tema que tem que ser falado. Isso é um negócio, né? Uhum. Então, a não regulamentação transformou as redes sociais num terreno de guerrilha. Sim. E os melhores sobreviveram e Sim. venceram e ficaram bilionários. Sim. Tá tudo certo. Eu posso falar o que eu quiser na rede social? Posso. Em tese, né? Em tese eu posso. Uhum. Eu posso dar uma surra na minha mulher em casa dentro do quarto? Não. Não. Eu posso dar uma surra dela na rede social para todo mundo ver? Você fala escrevendo? Pode. Então, tem alguma coisa errada. Exatamente. Tem alguma coisa errada. Então, só que não tem lei para isso. Ainda não tem lei. O mundo está pensando nisso, não é só o Brasil. Sim. A Europa está pensando nos Estados Unidos. Tem uma batalha campal nos Estados Unidos para que as grandes plataformas sejam, de alguma forma, responsabilizadas pelo conteúdo. Uhum. Aí a plataforma fala, mas não fui eu que escrevi, foi o Pedro. Tá, mas a plataforma é sua. Ah, mas foi a publicação do Pedro. Sim, mas você ganhou dinheiro. Sim. Se você ganhou dinheiro, você é responsável também. Uhum. É como você leva uma pessoa para o hospital. O hospital fala o quê? Não tenho nada a ver com isso. É responsabilidade do médico. Não é. O hospital é responsável também porque ele ganhou dinheiro. Sim. Então todo mundo que ganhou dinheiro com aquilo é responsável por aquilo. Uhum. Nesse sentido, o Alexandre de Moraes não está totalmente errado. Nesse sentido, não. Não está. Por quê? Porque não tem uma lei ainda. E quando não tem lei, o que a Constituição diz? Quem decide? O Superior Tribunal. Sim. Aí a gente pega... Agora, o lado da censura com uma canetada, aí é complicado, né? Você tem que separar o que é censura e o que é legislação. Exatamente, porque você atrapalha negócios, jornalistas principalmente, que trabalham com aquilo. Uhum. Enfim, é bem delicado isso. Tá bom, né? se eu anunciar um rim hoje, vendendo um rim no X, no Brasil, e você quiser me processar, não tem representante no Brasil para você me processar. E eu anunciei vendendo um rim. E aí, o que você faz? Mas pode? Não pode, mas você vai processar quem? Eu estou dando um exemplo. Sim, mas... Tem que ter alguma legislação sobre isso. Não, eu concordo, 100%. Tem que ter. Tem que ter. Nesse sentido, esses 10 anos criaram essa situação. Nós estamos correndo atrás dela. Uhum. Só que já veio uma outra situação que transforma essa questão do sequestro da atenção numa brincadeira de criança, que é a inteligência artificial, que é muito mais complexa. Uhum. Com a inteligência artificial, você faz coisas impensáveis. Sim. Você monta memes fascinantes, super bem produzidos, perfeitos, em segundos, veicula, impulsiona, você faz tudo. Ou seja, é uma máquina de produção de informação. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Esse jogo não está na mesa. É uma máquina de produção de informação. Se ela é verdadeira ou falsa, depende de quem está produzindo. Então nós temos uma situação onde nós estamos numa guerrilha de produção de informação, que é business para ganhar dinheiro, e a gente não tem nenhum controle sobre se é verdadeiro ou falso. Como é que resolve isso? Também não tem lei.
Não existe uma lei ainda para isso. Nenhuma. É uma coisa absolutamente nova. Sim. Então, a sociedade está tendo que se reorganizar rapidamente, coisa que antigamente demorava 50 anos para a gente se reorganizar. Sim. E agora nós temos que fazer isso em 10 anos com as redes sociais e talvez em 2 ou 3 anos com a inteligência artificial. Só que a gente não fez nem para as redes sociais ainda. E já está tendo que discutir como trabalhar com a inteligência artificial. Neste sentido, é muito importante debater o assunto. Com Tem certeza. que conversar muito sobre isso, Sim. todos os fóruns, e criar fóruns independentes para falar sobre isso. E o que a gente tem hoje são só instituições parciais, elas têm interesse no assunto. Esse é o problema. E aí a gente perde a confiança. Sim. Então, Tá muito polarizado. E essa polarização tá ganhando dinheiro ou like ou tá elegendo políticos com isso. Com essa maneira de informação. Tanto é que os políticos hoje, todos eles, quase todos, eles viraram meme. Então o cara não faz uma campanha mais apresentando projetos, propostas, não. Ele faz um meme, porque o meme viraliza. Você pode pegar aqui em São Paulo, pode pegar em Recife, qualquer lugar. Ele tem que fazer um videozinho curto, de 10 segundos, com alguma idiotice, porque esse vídeo viraliza. Nossa, tanto que ele é legal. Então, assim, tem que ter essa discussão. Só que quando a gente fala isso, Paulo, o que acontece? Como o Brasil tá extremamente polarizado, as pessoas já começam a te rotular. Ah, você é isso, você é aquilo. Não. A gente tá vendo uma sistemática que tem um problema e a gente precisa resolver esse problema. Ah, você quer censurar? Lógico que não. A gente quer resolver um problema. A pessoa pode entrar na rede social, te xingar o que quiser, falar o que quiser, vender o que quiser, fazer... Não, cara. E a rede social, o proprietário ou os proprietários, que geralmente são empresas de capital aberto, eles estão ganhando dinheiro com aquilo e estão um pouco se lixando. Então tem que ser discutido. Eu queria saber a sua opinião. Nisso tudo que você está falando, para onde essa discussão vai? O que seria talvez o limite? Se você pelo menos tem isso na cabeça? é uma luta muito grande você impedir ser rotulado. Uhum. Primeiro você tem que ter tempo para se explicar. Sim. Né? Então, vamos começar. Eu falei, informação. Você distribui uma informação para os seus seguidores. Vamos usar termos atuais, tá? Uhum. Quanto mais gente recebe essa tua informação e acredita nela, mais gente vai se conectar em função do que você falou. Uhum. Por exemplo, nós vamos ter agora uma geração que será liderada pelas baratas. E aí um monte de gente acredita nisso. E aí nós criamos a Igreja das Baratas. Uhum. E aí mais gente começa a falar sobre a Igreja das Baratas. E mais gente vai entrando na igreja e nós criamos um documento. Uhum. E distribuímos esse documento. E as pessoas começam a ler o documento e começam a acreditar nisso. E a coisa vai crescendo. Ó. Nós temos várias fake news assim, tá? Muitas. Teoria da conspiração normalmente é isso. Sim. Você pega uma verdadezinha desse tamanhinho, mistura com 10 mentiras, conta aquilo bem contado. Sim. As pessoas falam, não, é verdade aquilo, aquele pedacinho que ela conhece, aí ela acredita em tudo, porque tem uma verdade no meio. Muito bem. Quando você dissemina isso desse jeito, você cria uma coisa que a gente chama de crença intersubjetiva. É mais ou menos assim. Pedro, você acredita no dólar? Mais ou menos. Hoje, mais ou menos. Hoje, se você pegar milhares de pessoas no mundo, elas acreditam que o dólar é uma moeda forte, que tem valor. Uhum. Se o Pedro não acredita, não muda a força do dólar. Uhum. Então, se o Pedro falar, não, Paulo, eu não acredito, o dólar vai continuar na mesma... Amanhã ele está aí com a mesma força. Só para assim, deixar claro, eu falei mais ou menos porque hoje o dólar é uma moeda forte, mas eu vejo, já estou olhando para frente, eu acredito que o BRICS vai criar uma moeda. E vai competir. Vai competir com o dólar, e o dólar, enfim. Assim como o Bitcoin. Hoje é a 10ª moeda do mundo em reserva, o Bitcoin. Daqui a pouco ele é a 9ª, daqui a pouco ele é a 8ª. O que é isso? Mais gente acreditando. Uhum. Isso chama-se crença intersubjetiva. Uhum. Se um monte de gente acredita
na Igreja das Baratas, não faz mal que você não acredite mais. Aí você fala assim, mas desculpa, fui eu que inventei isso, eu estava errado. Não, mas nós acreditamos. E eles continuam acreditando. Isso é a intersubjetividade. Então, o que é a fake news? É quando uma história, mesmo falsa, é espalhada, um monte de gente que acreditou já em pequenas historinhas, acredita naquela, essa história falsa, muito bem disseminada, se transforma numa crença intersubjetiva, todo mundo acredita nela. E aí algumas pessoas deixam de acreditar, mas não muda, ela continua existindo. Exatamente. Que é um exemplo fantástico do século XVI, a caça às bruxas. Pedro, teve criança de 5 anos que foi morta porque um juiz especialista em bruxas disse que aquela criança tinha tido uma relação com o diabo. E a criança foi morta. E tem milhares de execuções. O que era a caça às bruxas? Era uma crença intersubjetiva. O mundo acreditou nisso durante séculos, Pedro. Séculos. Então, hoje nós acreditamos em algumas crenças intersubjetivas? Sim, nós acreditamos. Como você não tem medo de polêmica, por exemplo, a vacina, se você se vacinar, você vai virar jacaré. Pedro, um monte de gente acreditou nisso. Muita gente. Isso se transformou numa crença intersubjetiva. Muita Tem gente não vacinando os filhos nem de poliomielite. Olha a loucura que isso vira. Gravíssimo. É uma crença intersubjetiva. Então, quando a gente fala de comunicação... E aí quem fala contra se torna errado. Já percebeu isso? Não, aí isso é inimigo. Virou inimigo. É inimigo. Por exemplo, você fala assim, eu não como açúcar, então quer dizer que eu odeio quem come açúcar? Não, eu só disse que eu não como açúcar. Exatamente. Não, mas alguns vão interpretar, então você odeia quem come açúcar. Virou isso. Hoje virou Ninguém isso. falou isso. Exato. Né? E aí tem um exercício de PNL, eu estudei um pouco de PNL, aí ele coloca assim, 10 fotos de carros. Os 9 primeiros são verdes e o último é azul. E aí ele pega várias pessoas e as pessoas já são direcionadas para falar que o último carro é verde, mas ele é azul. São 9 carros verdes e um azul. E as pessoas vão, qual é a cor do carro, o último carro? Verde, 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 verde. Aí chega, acho que no 8º ou 9º, ele tá vendo que o carro é azul, mas ele não foi informado de nada, que é um teste. E o cara pergunta pra ele, qual que é a cor do último carro? Ele fala verde. Porque ele foi induzido pela quantidade de pessoas. E a gente tá vendo assim, ou a pessoa tá sendo induzida, ou a pessoa que fala a verdade tá virando o inimigo. Olha a complexidade do que você tá falando.